chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, graça dos céus obterão. Nessa semana nós estamos num momento bem especial, lembramos da ascensão de Jesus Cristo. Dentro da tradição cristã, isso é algo especial, marcante. Por isso, para esse final de semana, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer conosco, eu quero saudar a todos nesse culto, nesse momento, com o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, que diz: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Que promessa maravilhosa Deus nos faz. Ele não vai nos deixar órfãos, mas Ele vai estar sempre conosco. E é por isso que nós queremos agora ouvir parte aqui do coral da nossa comunidade, entoando um hino de gratidão e de louvor. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Aleluia, 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 amém. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Como é um culto, nós queremos buscar a presença de Deus. Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E queremos lembrar que a palavra de Deus nos diz o seguinte no Salmo 130, versículo 4. Tu nos perdoas e por isso nós te tememos.
Assim como Deus nos perdoa, que nós também saibamos perdoar uns aos outros, porque a partir do perdão nós aprendemos o que é viver uma vida transformada. Que Deus então nos guie. Nós vamos ter agora um momento de louvor, e você pode cantar junto, se você assim conhece, quero louvar-te sempre mais e mais, e que quando nós cantarmos isso, você possa também engrandecer ao Deus que é Senhor sobre tudo. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, quero louvar-te. Nós queremos agora buscar a presença de Deus com uma palavra de oração. E eu também te convido a nós orarmos. Pai, como é bom nós nos colocarmos diante de Ti. Como é bom nós reconhecermos que nós queremos Te louvar, Te amar e Te servir. Como é bom, Pai amado, nós temos esse momento de culto, uma oportunidade, talvez única, de Te adorar e buscar a Tua presença em louvor e adoração. Nós gostaríamos, Deus, de poder nos abraçar, de podermos nos reunir como igreja, ainda isso não é possível, mas nós clamamos, Pai, que também o Senhor venha curar o nosso planeta Terra. Cure, Deus, esse planeta. Nós estamos clamando agora, Deus, para que o Senhor venha libertar desse vírus, que nós sabemos, Deus, que está criando um monte de problema para as pessoas. Ó, Deus, cure. Quantas famílias agora, Pai, estão com o coração quebrado, estão destruídas, Pai, porque perderam um ente querido para esse vírus. E a grande dificuldade, muitas vezes, é nem poder velar o seu ente querido. Por isso, acompanhe essas famílias mundo afora que estão sentindo, Deus, a dor da perda, a dor da partida, a dor, Deus, de se sentir tão pequeno diante de um vírus. E que nesse momento agora, Deus, a Tua fidelidade, a Tua bondade nos acompanhe. Que esse culto, Deus, que é um culto de louvor e adoração a Ti, seja um momento de reconhecermos a nossa pequenez, mas também um momento de nós reconhecermos o poder que vem de Ti, o cuidado e a força que vem de Ti. Nós pedimos e Te adoramos, Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. E é por isso que nós queremos ouvir ainda por parte aqui do coral que está presente, mais um hino de louvor e adoração a Deus. Minhas palavras
Vamos renovar as nossas forças nesse momento, ouvindo da palavra de Deus, conforme está no Salmo 68. Eu quero ler o Salmo 68, os versículos 1 até o 10, depois o 32 até o 35, onde nós ouvimos o seguinte: Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus. Regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome. Exultem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Pai, para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva, diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. O teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Versos 32 a 35 diz: Cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Que nós, nesse momento, também, principalmente que estamos aqui no sul do país, possamos pedir que Deus derrame sobre nós chuvas generosas, para que Ele venha refrescar a nossa terra, que está necessitando também dessa água. E que nós sejamos esse povo que agradeça a Deus pela bondade, porque Ele supre também as nossas necessidades. E do Novo Testamento, é a oração que Jesus faz lá em João 17. Eu quero ler os versículos de 1 até o 11, onde diz que Jesus ora por Ele mesmo e também ora pelos seus seguidores. João 17, de 1 a 11. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Que nós realmente possamos lembrar que Jesus está orando por nós, por cada um de nós. Ele mesmo diz: eles estão ainda no mundo. Peço que não os tire do mundo, mas que cuide. Que Deus então venha estar com cada um de nós e que nós creiamos nessa promessa
e nessa oração que Jesus fez há tanto tempo, intercedendo por nós. Amém? E é por isso que nós queremos agora cantar em conjunto, né? Se você puder em casa cantar, junto conosco aqui, a Ti, Senhor. E reconhecendo que Deus é Senhor e Ele é aquele que está conosco realmente todos os dias. A Ti, Senhor, A Ti, Senhor, elevo a minha mão. A Ti, Senhor, a Ti, Senhor, elevo a minha mão. Oh, meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Faz-me, Senhor, faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Oh, meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Em quem você se refugia? Eu espero que seja no Senhor. Se nós nos refugiarmos naquilo que está sendo oferecido hoje, nós vamos ver que são só teorias, teorias e teorias, enquanto que Deus é verdade. Que nós possamos, então, buscar viver a vida a partir daquilo que Ele quer. Eu só quero lembrar também que nós aqui como igreja, estamos fazendo aí a campanha de alimentos, se está no teu coração, então, ajudar pessoas que estão passando por necessidade, traga então esse alimento aqui para a comunidade, ou então deixe onde for possível, porque nós temos auxiliado bastante famílias. Até o momento nós conseguimos ajudar 17 famílias e que possamos então ajudar mais. De preferência, faça pacotes de quilo, compre, né, alimentos de quilo, para facilitar então a distribuição aqui para nós. Leite, feijão, arroz, esses alimentos que são necessários, tá? Também lembramos que se alguém precisar de máscara, nós temos também máscaras aqui, um kit, tem máscara e também tem uma pequena bisnaga com um pouco de álcool para a pessoa poder levar aonde ela for, levar junto então essa bisnaga para poder então higienizar a sua mão. Nós temos também aqui o presidente da paróquia, né, junto com a Cátia, com a esposa, eles vão falar um pouquinho também do Ministério de Casais. Olá, tudo bem com vocês? Eu gostaria de desejar que a paz do Senhor nosso Jesus Cristo esteja com todos vocês. Viemos aqui ao CACAT em nome do Ministério de Casais, né? Como nós tínhamos várias programações para esse ano agora, né? E devido a essa pandemia, resolvemos cancelar esses eventos que nós teríamos aí para frente com o Ministério de Casais. Então, para o segundo semestre aí, vamos pensar em alguma coisa, né, para podermos de repente nos reunir e fazermos alguma palestra, alguma coisa assim referente ao Ministério de Casais. Gostaria de agradecer a todos aí, né, e fiquem com Deus. Então, momentaneamente, algumas atividades nossas estão suspensas aí, né, até pelo decreto aqui do nosso governador, né, do estado. Então, nós não sabemos como vai continuar, então nós optamos em suspender essas atividades. Nos preparando para a mensagem que vai ser dita, né, anunciada daqui a pouco, nós queremos agora buscar a Deus cantando 2 hinos, Bendirei e Graças Dou por essa vida. Bendirei ao Senhor em todo tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma do Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos ao seu nome,
minha alma no Senhor se gloriará. Ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecer o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que acamei, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, na esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que sem par. Eu queria trabalhar com a comunidade hoje, para quem está nos assistindo também, independente de denominação ou de igreja. O texto de profeta Jeremias, capítulo 31, os versículos de 31 até 34, onde diz o seguinte, Jeremias 31 até o 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Você já percebeu que o versículo 31 começa dizendo, eis que vem dias ou estão chegando os dias. Na verdade, o profeta aqui está chamando a atenção dos seus ouvintes. Como nós temos o costume hoje em dia, quando nós queremos que alguém preste atenção naquilo que nós estamos falando, a gente diz assim, ei, você, preste atenção aqui, estou querendo falar. É isso que ele está querendo dizer assim, ei, preste atenção, eu tenho agora algo a dizer. O versículo 35, que eu não li, vocês podem ver que daí do 31 ao 34 ali é um bloco, o 35 ele muda de conteúdo, ali não fala mais da aliança, do compromisso, do pacto, ali a partir do versículo 35 fala da reedificação da cidade de Jerusalém, e esse assunto vai até o versículo 40. Eu não quero hoje falar sobre esse assunto da reedificação, eu quero falar da aliança, do pacto de Deus conosco. Uma das palavras que eu lembro muito bem que eu gravei no meu período de faculdade de teologia é justamente em hebraico a palavra pacto, né, que Deus faz conosco.
A palavra é karat berit. Karat berit significa uma aliança, um pacto. Não é uma aliança de que a gente faz com Deus, mas é Deus, os céus vêm até nós. Tentar entender um pouquinho a história aqui do Jeremias. No ano de 733, 732 antes de Cristo, a região norte, daquela região conhecida como Israel hoje, assim no passado era conhecido como Israel, a região norte, a Samaria, ela sofreu uma invasão pelos assírios, e os assírios então levaram toda a parte pensante, vamos dizer assim, a parte intelectual daquela sociedade e levaram embora para o asilo, para o exílio, aliás. Deixaram só o povo mais simples, mais pobre na terra, mas em compensação, no lugar dessas pessoas pensantes e dessas pessoas que tinham posses, eles levaram outras pessoas para acontecer aquela chamada miscigenação, a mistura, lá na região do norte. Então, lembrando, o que está por trás aqui da história, que no ano de 733, 32, houve essa invasão. Tá? A segunda invasão, ou a segunda deportação, que é da região sul, que é a região de Judá, aconteceu através dos babilônicos. E os babilônicos, diferente dos assírios, eles deixaram mais pessoas na terra, mas proibiram o culto. As pessoas não podiam sacrificar a Deus. E aí, eles não tinham exército, e eles foram, vamos dizer assim, desurbanizados. Quem morava na cidade de Jerusalém teve que ir para o interior. Ficaram naquela região, mas eles não podiam mais estar juntos. Se vocês olharem hoje, quem é que nos desurbanizou, ou seja, tirou das nossas igrejas, das nossas comunidades? Foi, na verdade, um vírus. Um vírus fez com que nós, como que ficássemos exilados da comunhão dos irmãos da fé. Nós hoje também estamos exilados, também estamos distantes, assim como estiveram aquelas pessoas na época. Como é que viviam aqueles exilados? Eles permaneceram juntos, mas eles não puderam mais adorar o nosso Deus. Nós hoje não podemos nos reunir, mas nós queremos adorar a Deus assim onde nós estamos. Essa expressão nova aliança, se a gente pensar dentro do Antigo Testamento, o profeta Jeremias é quem mais usa essa expressão nova aliança. E o que é essa nova aliança? O que é essa aliança? A aliança, na verdade, pode ser estabelecer aquela obrigação que é imposta pelo sujeito, vamos dizer assim, dessa aliança. É como se uma empresa quisesse fazer uma aliança com outra empresa, mas como ela tem mais poder de barganha, ela faz, vamos dizer assim, olha, vai ser dessa maneira, desse jeito a aliança. Aceita ou não aceita? Tá? Ou então pode ser um compromisso recíproco, onde os dois pensam igual e vamos dizer assim, vamos chegar numa aliança, né, meio a meio aí, assim como nós pensamos, né, das partes envolvidas. Agora, a Bíblia diz que o agente principal da nova aliança não é o ser humano, é Deus. Ele é o agente principal, porque Israel, que é o norte, com Judá, que é o sul, aqui ainda são entidades separadas, né, se afastaram de Deus. E Deus está querendo fazer novamente esse compromisso com o povo que sobrou, um remanescente. Quem tem a Bíblia antiga vai ler lá no texto que diz que a expressão aparece resto, que é um remanescente. É como se sobrasse meia dúzia de gato pingado, e a partir desse meia dúzia de gato pingado, Deus faz uma aliança para que surja um novo povo, um pacto diferente. Por que isso? Deus ele promete começar de novo. E aqui não envolve reciprocidade, no sentido de que Deus vai dizer assim, eu vou entrar com a bênção e vocês vão entrar com a fé, então nós vamos chegar num consenso, num meio termo aí, para nós então sermos esse povo da aliança. Não é nesse sentido. O texto está mostrando aqui que o compromisso é de Deus, exclusivo de Deus, somente dele. Por quê? A antiga aliança, Deus escreveu com o dedo em tábuas, que num primeiro momento Moisés quebrou, depois foram reescritas. E o texto aqui está dizendo que Deus não vai mais usar o dedo dele para reescrever em tábuas de pedra, mas agora ele vai escrever na mente e no coração. É o que diz o versículo 33. Duas palavras diferentes em hebraico, mente e coração, mas que são sinônimos. Deus quer que a minha mente,
passe por uma transformação para que o meu coração sinta essa transformação. E que tipo de coração aqui Deus está se referindo, ou que tipo de coração aqui Jeremias está se referindo? Não é aquele coração de carne, porque o coração que pode ter o sentido de carne, sentimento, desejo ou decisão de vontade. Com certeza aqui não é o coração de carne, porque Deus não vai escrever nada ali. Não é sentimento, porque sentimento passa muito rapidamente. Não é estado emocional, mas sim é conhecimento, é aquilo que vai atingir o meu cérebro, o meu pensar. Ali Deus quer escrever, porque aquilo que eu coloco na minha mente, eu não esqueço. Querem um exemplo? Esse texto aqui de Jeremias, na verdade, é uma música que eu aprendi quando cheguei à fé. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. É verdade. Essa música faz parte da minha caminhada inicial, da caminhada de fé. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. E eu gosto particularmente, é um hino pequeno, curto, mas fez muita diferença na minha vida. Porque quando eu ia à noite para a escola, fazendo ensino médio, ou durante o dia para a empresa, trabalhando, né, pegando o ônibus, era uma das músicas que vinha à minha mente e eu cantava, que Deus fez uma aliança comigo. Você deve saber o que é aliança. Quem é casado tem aliança no dedo, não é assim? A aliança, na verdade, é símbolo que lembra compromisso. E é um compromisso que deve ser levado a sério. Se vocês olharem, nós, seres humanos, precisamos de alianças, nós precisamos fazer aliança, nós precisamos de pacto. Isso faz parte natural do ser humano, fazer acordos, tratados, alianças, porque nós queremos simbolizar compromissos que nós assumimos. E as alianças, elas acontecem em todas as esferas humanas. Eu nunca vi cachorro, por exemplo, eu tenho em casa 2, fazer aliança. É um casal, mas eu não vi lá o meu cachorro dizer para a cadela, lá no caso a cachorra, que ele ama. Não, ele não fez um compromisso. Nós precisamos. Um casal faz aliança entre si e vive a comunhão do matrimônio, não é assim? Compromisso. Nós aqui fazemos isso. 2 empresas ou mais podem fazer aliança entre si para alcançar um público, um determinado público. Daí eles fazem, vamos fazer um pacto, vamos fazer um pool aí, como eles dizem, para a gente atingir um objetivo. Ou então países fazem aliança para controlar questões econômicas. Mercosul, aqui na região da América Latina, o mercado comum europeu, lá na Europa, são alianças que se faz. Por exemplo, agora os ingleses quebraram essa aliança, estão saindo desse bloco chamado mercado europeu. E assim vão acontecendo as alianças, normalmente acompanhadas de direitos e de deveres. Isso é aliança. Essa nova aliança aqui descrita em Jeremias 31 não será mais uma aliança nacional. Antes Deus tinha feito uma aliança com todo o povo judeu, todos, indistintamente. Agora Jeremias 31 diz que essa aliança é feita com pessoas, individualmente. Por que eu estou dizendo que Deus faz agora individualmente? Porque diz Deus que vai escrever na mente e no coração, e aí tem que ser individual, não é mais coletivo. Antes, em pedras, era coletivo. Você podia ler, estava escrito lá na pedra. Agora, tem que estar escrito na tua mente e no teu coração. É uma decisão tua. Você quer essa aliança de Deus contigo? O próprio Espírito de Deus vai habitar nos nossos corações. Porque a lei não vai mais ser gravada em pedras, mas no coração. O problema é quando a pessoa que tem esse pacto, esse compromisso, quebra essa aliança. E Deus está dizendo que o povo quebrou. O povo quebrou. E aí que talvez que começa aqueles desacordos, aquelas dificuldades. E foi o que aconteceu. Tanto o norte, Israel, como o sul, Judá, se afastaram do desejo e da vontade de Deus. Porque a história do povo de Deus é uma história de alianças. Como é bom conhecer a Bíblia e saber que Deus está ali fazendo alianças incansáveis. Pega lá desde Gênesis até Apocalipse e você vai ver compromisso de Deus, de Deus e de Deus. Por exemplo, lá em Gênesis com Noé, Deus fez aliança com Noé lá no dilúvio, salvou 8 pessoas.
né? Fez aliança com Abraão, que não tinha filhos, e diz: você vai ter um descendente, e a partir desse descendente, você vai ser um povo grande. E esse povo que foi descendente de Abraão se tornou esse povo que foi liberto da escravidão do Egito. Deus fez a aliança com o povo quando saiu do Egito, daquela escravidão, e disse: eu vou levar vocês agora para uma terra que emana leite e mel. E eles andaram no deserto porque eles desobedeceram à aliança. E Deus diz: vocês desobedeceram, vocês vão poder ver, mas não entrar. A lei de Deus estava escrita na pedra, diz Êxodo 19 até Êxodo 24. Nós podemos falar de aliança e de acordo hoje em dia? Será que conseguimos ainda entender o que esse texto quer nos ensinar? Se hoje você assina contrato em 1, 2, 3, 20 cartórios, arruma um monte de testemunho e muitas vezes rompe-se esse contrato, esse compromisso. Será que nós, a sociedade de hoje, ainda consegue entender e compreender o que significa aliança, o que significa compromisso? Porque o tema central aqui é aliança, um acordo entre Deus e o seu povo. Essa aliança que Jeremias estava dizendo aqui, nos faz lembrar daquela antiga aliança que Deus escreveu na pedra. Então, se Deus está propondo uma nova aliança aqui, será que aquela antiga aliança fracassou? Da parte de Deus, não. Deus nunca fracassa. A Bíblia mesmo diz que Deus não é um homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Então, Deus não mente. Quem falha somos nós, né? Nós aqui quebramos essa aliança. Então, o que essa aliança vai ser diferente do que aquela que foi feita na antiguidade lá no Monte Sinai, através de Moisés e com Moisés e com o povo? Nessa aliança, Deus promete que a nossa vida, o nosso destino vai estar nas mãos dele. Ele vai cuidar individualmente de que essa aliança esteja escrita no coração e na mente de cada um de nós. Mas qual é a condição para que Deus, de fato, entre no meu coração e na minha mente? É reconhecer que Deus, o Eterno, é o nosso Deus. Ele é o nosso protetor. Nós temos que seguir, sim, a vontade e o desejo dele. Esta é a aliança que farei com eles. Por isso mesmo, Jeremias 31 aqui, os versículos 31 a 34, é aquele anúncio do consolo através de uma aliança que Deus vem trazer até nós. E se você olhar o versículo 34, o foco de tudo o que está aqui é o versículo 34. Diz ali: ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor. O centro está em conhecer Deus. Nós não vamos mais, chegará uma época que nós não vamos mais precisar ouvir alguém pregar ou ensinar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ali está escrito que nós iremos sim conhecer a Deus, porque Ele vai estar no coração e na mente. E quando Deus está no coração e na mente, nós sabemos que aquilo que Ele prometeu vai se tornar realidade. E como é que nós podemos conhecer a Deus? Através daquilo que está escrito na Bíblia, no coração e na mente. E não só isso, a partir do perdão. O próprio versículo 34 diz: vou perdoar a maldade e não vou mais me lembrar dos pecados. Como é difícil perdoar. Tem gente que diz assim: eu perdoo, mas não esqueço. Que história é essa de perdoar e não esquecer? Como? Ou perdoou ou não perdoou. Quem perdoa, esquece. Claro que pode ficar marca ainda. Pode. É como uma ferida, um machucado. Machuca, a gente trata, a marca fica ali, mas nós não ficamos arranhando para que a ferida sempre volte. Assim também é a mágoa. Nós não precisamos mais ficar arranhando aquilo para a ferida ficar ali à mostra. Perdoou, está perdoado. Por isso que diz o texto ali: a nova aliança é uma aliança de uma graça que é incondicional, baseada na vontade e no juramento de Deus. A nova aliança, ela será eterna, não será passageira. Essa será uma relação de fato de amor de Deus para com o ser transformado. A nova aliança promete uma mente e um coração renovado. A nova aliança proporciona restauração da bênção de Deus.
Eu tento imaginar quando Deus diz: eu vou lhes perdoar a maldade e não vou mais lembrar dos seus pecados. Que promessa grande Deus está fazendo. Tem uma música que diz o seguinte, pedaços de uma música: Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Você quer ouvir essa música? Vou ter que entender um pouquinho de espanhol, acho que ela tem a tradução em português, chama-se Deus de pactos. Por quê? Esse Deus que faz o pacto conosco, ele perdoa os nossos pecados. E ele inclui esse perdão dentro dessa aliança. Eu vou perdoar as iniquidades e pecados. E por que Deus usa, Jeremias usa duas palavras que Deus pediu para ele usar? Por que ele faz distinção entre iniquidade, que são na verdade a maldade, e por que ele fala de pecados? Porque se você olhar para o Antigo Testamento, tem 3 palavras que demonstram o quanto nós erramos e falhamos: iniquidade, transgressão e pecado. Tem até o versículo que cita as 3 palavras seguidas uma da outra. Por que isso? Pecado é errar o alvo. Deus coloca diante de nós um objetivo e nós erramos isso. Então isso é pecado, quando nós erramos o alvo que Deus colocou na nossa vida. Iniquidade, que significa maldade, é ter uma vida toda torta. Não fisicamente, mas a vida da pessoa é torta. Pode ver, tem pessoas que mentem, fazem negócios errados, e a vida toda assim, está torta. E a pessoa muitas vezes se pergunta, por que as coisas estão dando errada para mim? Mas ela não deixa Deus endireitar a vida dela. E aí é a questão da iniquidade. Deus está dizendo aqui 2 coisas que Ele vai fazer na nossa vida. Ele quer endireitar a nossa vida, e Ele quer fazer com que nós acertemos o alvo. O pecado é voltar, deixar de lado essa questão de errar o alvo, acertar o alvo, que é Jesus Cristo. Que Deus venha sobre cada um de nós derramar do seu Espírito, da sua verdade, do seu querer, e que nós realmente possamos agradecer a esse Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E é esse Deus que diz que vai perdoar a maldade e que Ele vai esquecer de tudo isso. Por isso que Ezequiel diz que Deus pega o nosso pecado, ou os nossos pecados, lança o mais profundo dos mares. E teve uma autora no passado que disse o seguinte, e Deus coloca uma placa bem grande escrita em cima, proibido pescar. Eu creio nisso, que Deus está conosco, e que Deus nos guie, e que Deus nos fortaleça. Amém? Por isso que nós queremos agora ouvir por parte das pessoas do coral, um hino de gratidão, reconhecendo esse cuidado de Deus. Pela estrada conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, vendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, serás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso bom de cada dia, que isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar.
de Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, os seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus o Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, os teus anjos te acompanharão. Que Deus acompanhe a todos nós, e é por isso que nós queremos agora ter uma palavra de oração. Pai, como é bom saber que essa aliança nova que o Senhor anunciou através do teu servo Jeremias é uma aliança que o Senhor quer fazer individualmente com cada um de nós. E nesse tempo, Deus, de pandemia que nós estamos vivendo agora, nós queremos de fato te adorar e reconhecer o cuidado que vem de ti. Obrigado a Deus porque o Senhor quer escrever essa aliança no coração e na mente de cada um de nós. Venha, Deus, escreva essa promessa, para que nós nunca esqueçamos de que o Senhor não é um Deus que está distante, está longe, o Senhor não abandonou o mundo, pelo contrário. Talvez através desse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, é o tempo que também o Senhor quer nos mostrar a fidelidade que vem dos céus, o cuidado que vem de ti, mas também quer mostrar, Deus, como a humanidade tem se afastado, Deus, desse amor, assim como foi o povo de Israel, como foi o povo de Judá, na antiguidade se afastaram e sofreram aquele exílio. E talvez esse exílio que nós estamos vivendo hoje, dentro das nossas casas, muitas vezes, Deus, sem a possibilidade de nos encontrarmos, seja justamente isso, porque nós não vivemos mais aquilo que vem, Deus, dos céus, mas nós estamos muito mais preocupados com aquilo que estão aqui na própria terra. Vem, Deus, derramar do teu Espírito. Obrigado que podemos realmente ouvir a tua palavra. Obrigado a Deus que o Senhor também ouve o clamor de cada um de nós. E nós clamamos, Deus, continue, Deus, derramando desse teu Espírito. Liberta, cura, Deus, essa terra, liberta e cuide, Deus, das pessoas agora que também estão acamadas, adoentadas. Cuide, Deus, dessas pessoas que estão perdendo entes queridos nesse momento tão difícil. Cuide também das pessoas que estão entrando num processo tão profundo, muitas vezes de depressão, em decorrência, Deus, do isolamento. Também, Deus, ali, em nome de Jesus, nós pedimos, cure, Deus, cure essas pessoas, liberte essas pessoas. Obrigado, Pai amado, que podemos nos colocar diante de ti. E nós queremos agora reconhecer de fato que tudo vem dos céus. E queremos, se você tem essa liberdade de orar a oração que Jesus orou, ore agora em conjunto, para que nessa oração também reconheçamos a nossa total dependência de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Ele escreva no teu coração e na tua mente essa nova aliança que Ele está prometendo. Fique na paz, na graça, no cuidado e na cura que vem dos céus. Amém. Nós queremos ainda buscar a Deus ouvindo ontem, hoje, para sempre. É isso que nós queremos crer. Deus ontem e hoje é o mesmo. Hoje para sempre Cristo é meu Senhor.
glória ao Salvador. Todo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Todo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Todo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Desejo a todos uma abençoada semana, que você possa lembrar-se, como foi cantado nessa última música, tudo muda, e muda. Quem de nós imaginou que o mundo iria passar por uma transformação tão grande a partir de um vírus? E que a nossa mente, o nosso coração mude a partir dessa promessa que Jesus faz a todos nós, através de Jeremias. Então, que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Amém.